Você aí na sua casa, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 é o texto de nossa meditação nesta noite. Da morte com Cristo para a vida eterna é o nosso tema, é o tema que resume bem este capítulo. E quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta, porque nós leremos trechos, não tudo de uma vez, lendo trechos para conseguirmos ter uma compreensão melhor deste texto. Esse texto fala sobre pecado, esse texto fala sobre o nosso velho homem morto, mortificado, e chama a atenção da nova vida que nós precisamos ter com Cristo, para Cristo. O pecado é, sem dúvida alguma, o maior vilão da vida cristã. O mundo, ou Satanás, estes inimigos ferrenhos que nós temos, estão além de nós, estão fora de nós. Mas a carne, ela está em nós somos isso. O velho homem aqui dentro, ainda esta natureza mortificada, mas que às vezes nós a revivemos com os nossos anseios, com as nossas vontades pregressas. Portanto, o pecado é o grande vilão da vida cristã. E como é que nós podemos ter uma vida cristã abençoadora, próspera, rica, alegre, feliz na presença do Senhor? E qual também é a importância dessa mensagem para esse tempo que nós estamos vivendo? Nos últimos domingos nós pensamos até mais sobre consolo, sobre força para a igreja vivendo nesse tempo de pandemia. Mas o que a gente precisa entender é que se eu e se você, se nós estivermos bem espiritualmente, nós vamos conseguir passar melhor no aspecto da saúde física mesmo, mas também da saúde emocional e sobretudo da saúde espiritual. É um requisito para nós estarmos bem, estar bem espiritualmente para viver bem, estar bem espiritualmente para, se preciso for, morrer bem também, não na angústia e não no desespero. Pensando que o pecado é o maior vilão da vida cristã, pensando que há uma nova vida que Deus conquistou para nós, Jesus no Calvário, o que nós fazermos ou devemos fazer para alcançar isso? Pois bem, a carta aos Romanos é riquíssima, é a carta mais teológica do Novo Testamento, a carta mais teológica e a maior carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento e proporcionalmente a maioria dos livros da Bíblia. O apóstolo Paulo tinha uma mente teológica extraordinária, mas também uma mente pastoral muito acurada. E é por isso que Romanos, essa carta tão teológica, é conhecida como a maior carta teológica de Paulo, e diz um autor que, como o Himalaia é para o mundo, a carta aos Romanos é para a teologia de Paulo, o lugar mais alto, o ponto mais alto. É teológica, mas também é prática, porque na primeira sessão da carta nós estudamos mais teologia, mas também há partes práticas, como o capítulo 6, é prático. E na segunda parte da carta a gente estuda mais a parte prática, mas também tem teologia. O apóstolo Paulo escreveu essa carta no ano 56, depois de Cristo, mais ou menos 10 anos antes da sua morte. Ele enviou essa carta para uma irmã chamada Febe, para a igreja que se reunia em lares, em casas, em Roma, a maior cidade daquele tempo, a capital do Império Romano, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Diz o ditado que todos os caminhos levam a Roma, porque o mundo convergia para Roma. Roma era o centro do mundo, as coisas fervilhavam em Roma. Então, o terreno era muito propício para o pecado em Roma, mas naquele terreno tão hostil, onde o imperador era Deus e era ali mesmo adorado, havia uma igreja, a igreja do Senhor. E isso tranquiliza o nosso coração, irmãos, porque o mundo é hostil ao Evangelho em qualquer lugar, alguns mais que outros, é fato e é verdade. Daí nós temos alguns países que figuram como primeiros na lista de perseguição à igreja e ao cristianismo. Mas mesmo nos lugares mais perseguidos, a igreja floresce, porque a igreja é de Deus, a igreja não é minha, a igreja não é sua, nós somos a igreja do Senhor, e em qualquer lugar do mundo a igreja vai florescer. Nessa carta aos Romanos, Paulo, já no primeiro capítulo, versículos 16 e 17, ele dá o tema da carta. Ele diz que vai falar sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê.
Então o tema da carta é o Evangelho. Ainda no capítulo 1, Paulo fala que este Evangelho é para os homens pervertidos, depravados, os homens que se entregaram às suas paixões mais infames. Dos capítulos 2 para frente, o apóstolo Paulo vai dizer que todos os homens são pecadores. Gentios, sim, é verdade, pagãos, mas judeus também. Porque não significa ser da linhagem de Abraão, ser da família de Deus, automaticamente. E então todos os homens são pecadores. Os capítulos de 3 a 5, o apóstolo Paulo vai tratar da substituição. Como é que Jesus Cristo substituiu-nos na cruz do Calvário? Como que Ele tomou o nosso lugar? E aí nós temos, de forma muito bem delineada, a doutrina da justificação pela fé. Os capítulos 6 a 8, e portanto está onde estamos lendo, ou leremos daqui a pouco, Paulo fala da nossa identificação com Cristo. Depois de sua substituição por nós, agora nossa identificação com Ele. E se sua substituição delineia a doutrina da justificação pela fé, a nossa identificação com Ele delineia a doutrina da santificação. E é o que nós começamos a ver no capítulo 6. Portanto, a carta aos Romanos é preciosíssima. E o apóstolo Paulo, no capítulo 6, como na verdade em toda a carta, vai dizer que nós precisamos conhecer essas verdades. Os termos conhecer, saber, sabedores, ou o contrário, ignorais, de ignorante, de não saber. Estes termos, eles são recorrentes nesta carta, e são estes termos que vão dizer-nos o seguinte: o fato de nós sabermos das preciosas doutrinas da graça de Deus e da salvação, deve encher nossa alma de alegria, de consolo, de conforto, de exultação. Tanto é que Paulo, no capítulo 11, versículos 33 a 36, terminando a primeira sessão, que é a sessão mais teológica da carta, antes de começar a segunda sessão, no capítulo 12, que diz que nós devemos não nos conformar com o mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Romanos 11, 33 a 36, é um cântico extraordinário do apóstolo Paulo, que ele diz a profundidade da riqueza, e aí segue um texto extraordinário. Depois de tanta teologia, depois de escrever pelo Espírito Santo verdades tão eternas, tão benditas, tão extraordinárias, o apóstolo Paulo extravasa num precioso cântico de louvor. Saber, conhecer, somos sabedores. Meus irmãos, o pecado é o maior vilão da vida cristã, não temos dúvida disso. Mas conhecer as doutrinas da preciosa graça de Deus e da salvação em Jesus Cristo nos leva a uma vida de intimidade com o Senhor. E eu quero ler o capítulo 6, destacando algumas verdades neste tema da morte com Cristo para a vida eterna, da morte com Cristo para a vida eterna, chamar a sua atenção para algumas coisas que nós precisamos fazer no tocante à nossa vida com Deus, a salvação em Cristo. Partindo do princípio que você é salvo no Senhor Jesus, partindo do princípio que agora estou falando para a igreja, e que você é conhecedor da salvação, então é para te relembrar destas verdades nesta noite, de forma que elas venham aquecer o seu coração, sua alma, alimentar a sua vida cristã e te abençoar na sua jornada da fé. Romanos capítulo 6, até o versículo 10, acompanhe comigo de sua casa a leitura que diz assim: que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Meus irmãos, como termos uma vida vitoriosa sobre o pecado? Como realmente este tema da morte com Cristo para a vida eterna ser aplicável a nós, significativo para nós termos uma vida significativamente cristã? Primeira coisa que nós precisamos, e eu destaco isso até o versículo 10, é termos conhecimento da nossa salvação. Nós precisamos conhecer a nossa salvação. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, vai desenvolver um tema que ele apresentou no final do capítulo 5, versículo 20. E ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o tema: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí no capítulo 6 o apóstolo Paulo começa perguntando algo assim: espera aí, já que é assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos, por esta lógica, vamos pecar mais para que haja mais graça? Seria esse o caminho? O apóstolo Paulo vivia numa época, e não diferente da que nós vivemos hoje, porque isso também existe aí, dois extremos. O primeiro é o do legalismo, é de querer ser correto, é o de querer seguir a lei, é o de seguir regras, prescrições, e naquela época do Novo Testamento, especialmente ligadas ao judaísmo, ao culto do Antigo Testamento, as sombras e tipos, coisas que figuravam o Senhor Jesus, mas que no Senhor Jesus encontraram o seu cumprimento perfeito, e já não tinham nenhum valor mais, como festas, dias sagrados, comida. Isso não significava mais nada. Era só Jesus, porque Cristo era suficiente. Paulo tratou sobre a suficiência de Cristo de forma esplendorosa na carta aos Colossenses. Isso também aparece aqui. Havia os legalistas, portanto, e especialmente os judeus, mas de outro lado, especialmente os pagãos, haviam os libertinos, os licenciosos, que diziam o que Paulo está combatendo aqui: bom, então, se é assim, muito pecado, muita graça, vamos pecar mais, para que haja mais graça. E Paulo diz: não, vocês estão entendendo errado, não é isso, nunca foi isso. Paulo diz que aos legalistas, que a lei, ela não tem valor para promover a salvação. A lei é um aio, é um pedagogo, é um ensinador, é um mestre que pegou na nossa mão e nos levou até Cristo. Ela serve para apontar o nosso pecado e para dizer: olha, a lei diz não faça isso, mas você não consegue não fazer isso, você sempre vai fazer isso. Então a lei nos leva até Cristo, que é o único que cumpriu perfeita, cabalmente, completamente a lei de Deus em nosso lugar. Portanto, os legalistas não tinham razão de seguir a lei. Sua lógica não tinha sentido. Mas Paulo também diz aos libertinos e aos licenciosos que a graça nos liberta para a liberdade e não para a libertinagem ou licenciosidade. Como que a graça que nos liberta nos faz pecar mais? Portanto, os licenciosos e libertinos, não havia lógica também naquilo que eles falavam ou defendiam. Precisamos conhecer a salvação. E até o versículo 10, Paulo nos ensina isso. Primeiro, nós precisamos aprender as verdades básicas da vida cristã. Versículo 3, verbo ignorais. Versículo 6, sabendo. Versículo 9, sabedores. Esses versos que estão aqui, estão em toda a carta, estão em todas as escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer os sólidos pilares doutrinários que sustentam todas as verdades do Evangelho. E sobre o que Paulo havia falado. Resumindo para você, do capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 5, versículo 21, Paulo tratou sobre a substituição de Cristo. Ele morreu por nós, ele morreu por nossos pecados, ele pagou o preço do nosso pecado. Isso é a justificação, a justiça imputada, como que a justiça de Cristo foi imputada a nós, e nós somos salvos pela morte de Cristo. Mas Romanos 6 e 8,
Paulo trata não da substituição, mas da identificação. Ele diz que morremos com ele. Ele morreu para o pecado, acabou com o poder do pecado. E aqui nós tratamos da santificação, que é a justiça transmitida. Nós somos salvos pela vida de Cristo. O relacionamento com Jesus não é apenas uma questão legal, é uma questão também prática, de vida diária, de convivência com o Senhor Jesus. Jesus morreu no Calvário para nos salvar dos nossos pecados, e lá o nosso velho homem morreu. Jesus ressuscitou naquela madrugada de domingo, e ali nós ressuscitamos também com Ele. Isso é nova vida. Jesus foi glorificado e um dia nós seremos também glorificados, e aí nós seremos libertos completamente de toda a realidade de pecado. Quando Jesus ressuscitou, e diz que com Ele nós ressuscitamos, Romanos capítulo 11, pregamos sobre isso há poucos domingos atrás, o poder da ressurreição para a vida cristã. Diz Romanos 8:11, que o mesmo Espírito, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus nos vivifica, ou seja, produz santidade em nós. A ressurreição diz respeito à nossa vida cristã. Nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, nós somos libertos do poder do pecado. E quando Jesus voltar e nos levar para Ele, e formos glorificados como Ele foi glorificado, óbvio, Ele em medida supremamente maior, nós seremos libertos da presença do pecado. Hoje eu estou liberto do poder do pecado, porque o pecado não tem domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, sim da graça, diz Romanos. Mas ainda tem presença de pecado, ainda tem a velha natureza carcomida, terrível, má. Mas um dia, quando glorificados, seremos libertos da presença do pecado. Nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo. Essa expressão diz aqui que quando nós descemos, desce o velho homem. Quando Cristo morreu, morremos com Ele. Mas quando Cristo ressuscita, quando levanta um novo homem. Morre um velho homem, levanta um novo homem. Nós precisamos conhecer as doutrinas preciosas da salvação em Cristo Jesus. E aqui algumas considerações importantes precisamos fazer. Primeiro, a situação da escravidão na qual nós vivíamos. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Cristo, não mais escravos do pecado. Em Cristo nós experimentamos uma nova vida, mas mesmo estando em Cristo, libertos, o pecado não tendo mais domínio sobre nós, estarmos livres do poder do pecado, do domínio do pecado, precisamos ter cuidado com o velho homem. O termo usado para destruído não significa aniquilado, não significa exterminado, não significa acabado, significa desativado. E eu e você podemos alimentá-lo a qualquer momento e ativá-lo de novo, e temos feito isso de forma recorrente e, infelizmente, precisamos entender isso. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer a salvação. Da morte com Cristo para a vida eterna. Como nos livrarmos do poder do pecado, que é o grande vilão da vida cristã. Conhecer a salvação. Conhecer que quando eu fui batizado, quando a minha vida com Cristo começou, morreu o velho Washington e nasceu o novo Washington. E agora eu estou livre do poder do pecado, não da sua presença. Está presente ainda. O velho homem está destruído, está desativado. Eu não preciso ativá-lo novamente. A primeira coisa é conhecer a salvação. Mas olha o versículo 12, olhe para a sua Bíblia, aberta aí, versículo 12. Não reine. Aliás, versículo 11. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aliás, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus
em Cristo Jesus. Vou repetir, porque eu li um trecho do 12. E assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se primeiro a gente precisa conhecer a salvação, segundo, e aqui muito rápido, apenas um versículo, a gente precisa valorizar a salvação. Conhecer é uma coisa, valorizar é outra. E eu pergunto, você tem valorizado a sua salvação? A forma como você vive diz se você valoriza ou não a sua salvação. Os lugares que você quer frequentar ou frequenta, diz se você valoriza ou não a sua salvação. O seu palavreado, as palavras que você usa, o seu vocabulário, diz se você valoriza ou não a sua salvação. Portanto, você tem valorizado a sua salvação? Pense sobre isso, reflita sobre isso. A palavra considerar, usada aqui no versículo 11, aparece 41 vezes no Novo Testamento. Destas 41, 19 somente na carta aos Romanos. Significa levar em conta, calcular, estimar. Você tem algo que é precioso, e porque você tem algo que é precioso, você tem consideração por isso que é precioso, você tem isso em alta estima, em uma conta sem conta. Olha que coisa bonita. Você precisa conhecer a salvação, conhecer Jesus, conhecer o que Ele fez na sua vida, mas você precisa também valorizar a sua salvação. Considere isso, considere a forma como você tem caminhado, como você tem vivido, o que você tem feito, e se de fato na prática, porque lembra, a carta aos Romanos, ela é teológica, e ela é prática, e ela está dividida em duas sessões, mas ela é teológica e prática em toda ela, em todas as suas duas sessões. E o capítulo 6 diz isso, porque do 3 ao 5, a gente tratou sobre a substituição de Cristo por nós na cruz do Calvário, mas do 6 e do 8, da nossa identificação de Cristo conosco e de nós também com Cristo. E portanto isso é prático. Vocês se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus. Então é da morte com Cristo para a vida eterna. A nossa vida é diferente agora, é uma nova vida, é outra vida. A sua vida na prática tem demonstrado isso. O Senhor Jesus deu uma pista para nós, deu uma dica. Ele diz que a gente não pode julgar o coração, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Muitos pegam esse texto e o aplicam dizendo que nenhum juízo a gente pode estabelecer sobre o outro. Mas o Senhor Jesus disse assim: pelos seus frutos sereis conhecidos. Uma árvore é conhecida pelos frutos. Então, logicamente, podemos avaliar primeiro a nós mesmos, mas também os outros devem ser analisados. Senão, como nós, na igreja, liderança, que tem essa função e esse papel, faria uma avaliação para receber novos membros, por exemplo. Isso foi feito quando você se tornou membro da igreja. Não tem que avaliar, e não é pelos frutos que nós avaliamos, certo? Só o Senhor conhece o coração, mas os frutos nós podemos ver. E então eu pergunto para você, você conhece a salvação? Primeira coisa. Segunda coisa, você valoriza a salvação? Mas agora eu convido você a ler a parte final de Romanos 6, 12 a 23, uma parte maior, porque aqui a gente encontra a nossa terceira divisão e a gente finaliza a mensagem dessa noite. Conhecer a salvação, valorizar a salvação. Em terceiro lugar, aproveitar a salvação. Como que é isso? Aproveitar a salvação. Olha, que Paulo começa dizendo que aqueles licenciosos e libertinos, por entenderem que a salvação era pela graça, queriam aproveitar a vida. Já que a salvação é pela graça, e onde tem muito pecado, tem muita graça, deixa eu aproveitar a vida e pecar muito, porque no final eu vou ficar no lucro mesmo, vou aproveitar tudo do pecado que eu quiser aproveitar e puder, e no final ainda vai vir tudo de graça sobre a minha vida. Não. Paulo começa tratando o seguinte: ei, vocês libertinos, licenciosos, estão achando que vocês vão aproveitar a vida? Não, não, não. Agora Paulo vem dizendo assim: aproveita a salvação. E como é que nós vamos aproveitar a vida na salvação, não a vida no pecado? Essa é a grande sacada de Romanos capítulo 6. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De novo Paulo diz isso. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, é tanta coisa e a gente precisa ser breve, a gente precisa correr para conseguir minimamente discorrer isso aqui, sobretudo nesse modelo e formato. Por isso eu estou pegando a ideia central do texto, que é da morte com Cristo para a vida eterna. É assim que o texto diz, morremos com Ele. O texto fala muito de morte, morte de Cristo, morte com Cristo, morte do velho homem. Mas o texto termina dizendo de vida, e de vida em abundância, e de vida eterna. Então o texto fala de salvação, que é o plano de Deus que fez operar isso em nós, da morte com Cristo para a vida eterna. E eu estou colocando destas três formas que eu e você precisamos conhecer a salvação. Até o versículo 10, valorizar a salvação, versículo 11, e aproveitar a salvação, versículos 12 a 23, dizendo para você que o texto que começa na cabeça dos libertinos e licenciosos, como uma oportunidade de aproveitar a vida, Paulo termina dizendo que é para aproveitar a salvação. Se nós conhecemos, se nós valorizamos, então nós queremos aproveitar, mas como nós vamos aproveitar? Primeiro, como uma entrega definitiva, O texto fala que nós oferecíamos nosso corpo ao pecado, porque éramos escravos do pecado. Mas agora nós oferecemos o nosso corpo a Deus. O verbo aqui diz que é uma entrega única, definitiva. Não, você não oferece hoje, aí amanhã você diz, não, hoje vai ser para o pecado. Aí depois de amanhã, não, hoje eu ofereço para o Senhor, hoje o meu corpo é do Senhor de novo. Não, o verbo está dizendo aqui, quando vocês foram sepultados pelo batismo com Cristo, quando vocês desceram pecadores, e quando levantaram novas criaturas, quando vocês foram revividos em Cristo Jesus, quando o velho homem foi destruído, vocês se ofereceram a Deus, uma entrega única, completa, definitiva. Nós reafirmamos essa entrega sempre, mas ela já foi feita, não tem como voltar atrás. Há uma história que quando os jovens se apresentavam à ordem beneditina dos monges, durante um ano, as suas roupas do seu dia a dia ficavam penduradas, e eles vestiam as novas roupas de monge, mas depois de um ano, aquelas roupas antigas deles eram jogadas fora, acabou, não pode voltar atrás, tinha um ano para voltar, não pode voltar atrás mais. Meus irmãos, nós não tivemos um dia sequer, depois que nós nos entregamos a Cristo, nós não podemos voltar atrás. O texto diz, considerai-vos mortos para o pecado e ponto final. Não pode voltar para lá mais. Uma entrega definitiva. Uma entrega para o ministério cristão. Uma entrega para a vida com Deus. Uma entrega para a atividade cristã.
Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é triste, é lamentável. A geração mais nova que tem se levantado nessa época parece ser uma geração diferente, uma geração que não tem compromisso, uma geração que não quer trabalhar. É muito difícil nós encontrarmos uma nova geração hoje que quer servir e trabalhar, como a geração antiga serviu e trabalhou e labutou, laboreou na obra do Senhor. E eu penso o seguinte nesse texto: olha, como vocês entregavam o corpo de vocês ao pecado no tempo que vocês não conheciam o Senhor, entregue agora para Deus. E eu digo a seguinte frase: se o crente no Senhor Jesus fosse tão bom para servir o Senhor Jesus quanto ele era para pecar, pensa comigo, as igrejas seriam fenomenais no ministério. O cara, enquanto está no pecado, ele vira a madrugada no forró, na festa, na balbúrdia. Ele se entrega completamente. Na mesa dos bares, ele gasta o suor de todo o trabalho da semana. Mas quando vai para a igreja, senta no banco e quer receber a melhor pregação, ouvir a melhor música de uma equipe profissional, sentada num banco acolchoado, com um ar bem fresquinho, condicionado sobre a sua cuca, e para entregar o seu dízimo é um sacrifício, e para levantar uma oferta missionária, então, só Jesus na causa. Enquanto ele não estava no Senhor, tudo era para o mundo, tudo era para ele, tudo era para o pecado. Mas agora que está no Senhor, virou um bibelô e tudo tem que ser para ele. A gente tem uma geração enjoada dentro das igrejas nesses dias, uma geração de um mimimi, essa geração que está do lado de fora, que a gente vê na mídia, na área da política, parece que está impregnando os cristãos de hoje. Além de um povo preguiçoso que está nas igrejas da atualidade, eu digo de todas, de forma geral, não serve ao Senhor e não quer servir e trabalhar. Olha para você o que você corre para se divertir, olha para você o dinheiro que você gasta para comer bem, olha para você o tempo que você tira para o seu lazer, para a sua vida, e o que você tira para o Senhor. Eu estou dizendo que você não é pecador mais, que você já é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, mas ainda assim, os santos prazeres, que não são pecado, que são coisas boas, mas você se entrega muito mais a eles, você se dedica e gasta e se oferece, investe muito mais neles. Isso está errado, não pode ser assim. E não é o Washington que está falando, não é o pastor que está falando, é a Bíblia que está dizendo. Está dizendo assim: olha, como você se entregava para o pecado, se entrega para Deus agora com muito mais força, com muito mais vontade, com muito mais garra. Mas você vai concordar comigo. Bom, talvez alguém não vai concordar. Talvez nessa parte assim do sermão, que o pregador levanta um pouco a voz e o tom de voz. Bom, pelo menos agora você tem a opção de baixar o volume aí no seu celular ou na sua televisão. Aqui na igreja você não tem essa opção, mas talvez alguém desliga, desconecta, sai, vai ouvir outra live, outro pastor, outro pregador. Mas reflita, você tem se entregado ao Senhor Jesus? Porque primeiro é conhecer a salvação, e nesse tempo de igreja você já teve muito tempo para conhecer a salvação. Isso aqui já foi pregado várias vezes neste texto e em outros textos, e de diversas formas para você essa teologia. Agora você tem que valorizar essa salvação, viver como tal, como salvo. Mas a terceira coisa, você tem que aproveitar esta salvação. E se os libertinos licenciosos dos primeiros versículos do capítulo 6 queriam aproveitar para a vida deles, ei, você como cristão não aproveita para a sua vida, você aproveita a salvação para a glória de Deus. Porque quando você aproveita a salvação para a glória de Deus, no ministério cristão, se entregando para a santificação e para a glória dele, para o ministério cristão, aí você encontra a alegria e a felicidade que você não pode encontrar em nenhum outro lugar da sua vida, mesmo que seja nos santos prazeres. Guarda isso no seu coração. Uma entrega sobre a graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós continuamos ainda numa luta renhida, travada diariamente na vida contra o pecado. Muitas vezes capitulamos, muitas vezes caímos neste campo de batalha chamado carne. Mas o texto vai dizendo assim: olha, o pecado não terá domínio sobre vós.
Vocês não estão mais debaixo da lei, sim da graça. Não queiram viver agarrados com a lei, vão perder. Agarrem-se com a graça, porque aí vocês vão ganhar. Mas viver agarrado com a graça significa conhecer, significa valorizar e significa aproveitar para a glória de Deus, não para mim. Porque senão vai viver afastado e vai viver distanciado. Quando pecadores não alcançados pelo amor de Deus, nós não podíamos dizer não ao pecado. Não pecar não era opção. Tudo o que fazíamos era pecado. Mas agora, remidos pelo precioso sangue do Calvário, do Senhor Jesus que nos substituiu e que conosco se identificou para que nós possamos com Ele nos identificar também, nós podemos não pecar. Nós podemos dizer não ao pecado. O pecado ser um acidente, não uma constante, uma rotina. Uma entrega, meus irmãos, no exercício da liberdade cristã. Somos livres para servir. O texto diz que nós somos escravos, ou nós éramos escravos do pecado, mas agora devemos ser servos da justiça. Essa tradução, ela não nos permite entender, especialmente pelo movimento abolicionista da Europa, da época da escravatura, a escravidão a Cristo. Essa tradução não era muito boa, sabe, politicamente correta, e aí colocaram no lugar de escravo, servo. Mas aqui é a mesma coisa, diz assim: vocês eram escravos do pecado, e agora vocês são escravos de Cristo. Mas espera aí, eu era escravo de um e virei escravo do outro? O homem não é livre por si mesmo e em si mesmo. João 8,44 diz, filho do diabo. Mas Efésios capítulo 2 vai dizer, pode ser filho de Deus, da família de Deus. Você vai ser filho de alguém, não dá para ser neutro, isentão, né? O termo da política, isentão, não tem como ser isentão não. Aqui na fé também, você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Só que o pecado é um senhor tirano, cruel, carrasco, que só destrói. Mas Cristo é um senhor cujo jugo é suave, cujo fardo é leve. E na nossa escravidão a Cristo, nós encontramos a nossa liberdade. E sabe por que nós somos escravos de Cristo? Porque o servo, ele recebe salário. O servo, ele trabalha uma quantidade limitada de horas. O servo não é propriedade do seu senhor. Mas o escravo não recebe um centavo pelo que faz. Ele não tem horário de trabalho. E ele é propriedade do seu senhor. Então eu sou servo de Cristo, sim. E entre ser servo de Satanás e ser servo do Senhor Jesus, não tem nem comparação. É na liberdade que eu tenho com Cristo que eu encontro a minha vida, que eu encontro a minha vida livre. E aí você vai ouvir do mundo dizendo que ser crente é chato, porque não pode, porque não pode, porque não pode. É verdade, não pode mesmo. Eu não posso fumar, porque eu não preciso fumar. Mas aquele que está lá no pecado fumando, ele pode não fumar? Não. Ele não pode não fumar. Ele vai fumar. Ele não pode não beber? Não, ele não pode não beber. Ele vai beber. Ele é viciado. Ele é viciado no álcool, ele é viciado na droga, ele é viciado em tudo. E então ele não pode não. E ele é livre? Quem é que não pode? É o ímpio ou é o crente? Nós podemos não beber, nós podemos não fumar, nós podemos não dançar, nós podemos não fazer um monte de coisa que fará mal para a nossa vida, para a nossa alma, que nos tirará o privilégio, o gozo do céu aqui na terra neste tempo, usufruirmos da salvação. Essa entrega e essa valorização da salvação, ela é para a santificação. O termo santificação que é usado na língua grega é hagiasmos, e o sufixo asmos indica processo. A santificação é um processo para alcançar a santidade, que leva à santidade. E então é crescendo, é caminhando. Você está perfeito? Não. Paulo no final da jornada diz, não, perfeito não.
estou caminhando ainda. Perfeitos só na glória, perfeitos aqui não, mas melhores, melhor hoje que ontem, e amanhã melhor que hoje, pior não podemos piorar. Paulo termina no versículo 23, meus irmãos, com um texto que é conhecidíssimo, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui Paulo usa dois termos militares. Primeiro, o salário. Paulo fala daquele pagamento que o soldado recebia pelo seu trabalho prestado ao império, ao seu comandante, ao seu general, ao seu imperador. E então era justo, era merecido, e ele ali recebia uma quantia. Então, o salário do pecado é a morte. E o pecador vai receber como pagamento da sua vida de pecados a morte. É justo e é merecido para ele pelo que ele fez, pelo que ele escolheu fazer, pelo que ele escolheu continuar fazendo. Mas o termo dom era um pagamento que o soldado recebia quando o rei ganhava uma batalha, quando ascendia ao trono, e então ele, assim, do nada recebia ali um abono, uma gratificação. Ele não trabalhou para aquilo, ele não esperava aquilo, veio para ele, e assim é a salvação. Sabe, se a morte é o salário, é o pagamento justo do pecado, a vida eterna é um dom, é um presente, veio sem a gente merecer, sem a gente trabalhar por aquilo, sem a gente esperar aquilo, aconteceu pela bondade do soberano, não de um imperador, de um rei, no nosso caso, o soberano do universo, Adonai. Pois bem, meus irmãos, da vida eterna, ou da morte com Cristo para a vida eterna. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, se identificou conosco, para que nós nos identifiquemos com Ele. Morremos, fomos sepultados pelo batismo, fomos refeitos novas criaturas, para conhecermos a salvação, para valorizarmos a salvação, e para aproveitarmos a salvação. O que você quer aproveitar? O lema do mundo é: aproveita a vida. Será que mesmo sendo crente, mesmo se declarando crente em Jesus, esse não tem sido o seu lema? Aproveitar a vida? Será que não tem sido esse o seu lema? Não. Esse é o lema dos licenciosos, dos libertinos. O seu lema deve ser aproveitar a salvação. Você aproveita a salvação em santificação, na presença do Senhor, mas se entregando como instrumento na obra do Senhor. Que o Senhor, pela bondade dEle, levante uma nova geração, levante um povo diferenciado para servir e para trabalhar. Nessa semana eu participei de uma live da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, sobre essas questões digitais. Estamos vivendo uma revolução na era digital. Isso vai impactar profundamente as igrejas. Há 2 semanas que eu venho dizendo para você: compartilha o link desse culto. Quando eu faço um vídeo, coloco lá no grupo da igreja, eu digo para você assim: compartilha esse vídeo com seus amigos. E eu venho desafiando a você a ser mais, a usar os canais da internet, é onde a nossa igreja está basicamente hoje, somente nos últimos 2 meses, a usar mais do que para receber, para entreter, a usar para servir, para trabalhar. Sabe, eu já tive situações, e isso aqui na segunda igreja, nesse tempo que já mais de uma década que eu sou pastor aqui, de fazermos um trabalho de entregar folheto, e a pessoa dizer: não, pastor, eu tenho vergonha. É verdade, tem gente que é tão tímido, que tem vergonha de sair na rua para entregar um folheto. E olha que eu não estou dizendo que é preguiça não, estou dizendo que é timidez, tem gente que é. Mas olha como que ficou fácil agora, tem uma setinha assim, sabe, você sabe lá, e é só você clicar nela, e você compartilhou aquilo com alguém, você nem precisou olhar na cara, você não precisou dizer nada. Quando eu participei da live essa semana, mais de 120 pessoas estavam participando, e eu vi os comentários, ia lendo os comentários ali, a maioria de quem estava participando daquela live era jovem, e mesmo os jovens participando, eles estavam dizendo ali de uma tônica, de uma coisa que era verdade naqueles comentários, da falta de interesse, da falta de envolvimento, da falta de participação, sabe?
há vontade, há interesse, mas isso em poucos. Quando a gente para, sabe, na igreja para fazer uma lista, quem que pode fazer isso, quem que pode fazer aquilo, os nomes parecem sumir. Quando você pega o telefone, não pastor, deixa para lá, não pastor, agora não. Aproveitar a salvação. Muita gente crente no Senhor Jesus, e vamos falar de nossa igreja, querendo aproveitar a salvação, como um salvo em Cristo Jesus, como um servo de Deus, como um filho de Deus, como um amado de Deus, como alguém que é suprido por todas as ricas provisões do Senhor, como alguém que é próspero no Senhor. Ei, e para aí. E tudo isso é verdade, amém, amém, é verdade, mas não para aí. Agora você pega tudo isso e você oferece você e tudo isso que Deus tem colocado na sua mão, de recursos, de capacitação, de tempo, de qualidade, para servir ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Eu queria que a gente já estivesse aqui no culto, eu queria falar isso olhando para você. Você que está em casa sabe que eu gosto de falar olhando no olho. Eu estou aqui fixado na câmera ali. Às vezes eu me perco, o relógio do lado, os numerozinhos piscando, às vezes eu estou olhando para o relógio, eu me perco. Talvez você nem perceba isso. Mas eu fico me policiando para olhar para você, pensando que essa lente dessa câmera são seus olhos, mas eu queria que você estivesse aqui para eu falar isso olhando para você. Você precisa aproveitar a salvação, mais do que aproveitar da salvação. E aproveitar a salvação é oferecer-se ao serviço do Senhor, para a glória do Senhor. Meus amados, nós voltamos domingo que vem, já estou aproveitando o final da mensagem para passar o aviso. Domingo de manhã a gente está aqui 9 horas, domingo 19h30 o culto já é aqui, vai ter transmissão para você que não sentir segurança de vir no presencial com pessoas do lado, você vai poder ficar aí, mesmo que você está recebendo, que isso vai receber, aliás mais porque vai ter uma liturgia apropriada, os cânticos, os hinos, orações, teremos a ceia do Senhor também, teremos batismo infantil, então você vai, tudo isso com todo cuidado, quem quiser vir vai poder vir com cuidado, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas eu queria hoje falar isso olhando para você. Queria falar olhando para você. Porque nós precisamos nos levantar para um novo tempo, para uma nova época. Pandemia daqui a pouco está passando, com a bênção do Senhor, a vacina chegando aí bastante, mas a igreja precisa se dedicar mais ao Senhor. Ei, você é a igreja. Você é a igreja. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Conhecer a salvação. Valorizar a salvação, aproveitar a salvação, e não só da salvação. Deus te abençoe no nome de Jesus, tenha boa semana.